Bom dia, boa tarde, boa noite aí para quem está acompanhando o nosso grupo de leitura do Capital. Hoje estamos aqui lendo o livro 3 no nosso 83º encontro. Estamos no capítulo 36, as condições pré-capitalistas, né, da formação dos juros, do capital portador de juros, né, que o Marx fala. E aí a gente falta só um trechinho aqui para terminar esse capítulo aqui, né? Então vamos lá. Item 1. Os juros na Idade Média. E é uma citação direta, abre aspas, desse James William Gilbert, História e Princípios do Sistema Bancário, né, de 1882, que diz assim, abre aspas, na Idade Média, a população era puramente agrícola. Num sistema tal como o governo feudal, não pode haver, senão, muito pouco intercâmbio e, por conseguinte, pouco lucro. Por isso, as leis contra a usura na Idade Média se justificavam. Além disso, num país agrícola, uma pessoa raramente pretende pegar dinheiro emprestado, a não ser que essa pessoa tenha caído na pobreza e na miséria. No reinado de Henrique VIII, os juros foram limitados a 10%, no de Jaime I a 8%, no de Carlos II a 6%, no de Ana a 5%. Naquele tempo, os prestamistas detinham um monopólio, se não do dinheiro, ao menos de fato. E por isso era necessário impor-lhes certas restrições, assim como os outros monopolistas, como aos outros monopolistas. Em nossos dias, é a taxa de lucro que regula a taxa de juros, ao passo que, naquela época, era a taxa de juros que regulava a taxa de lucro. Quando o prestamista de dinheiro cobrava do comerciante uma alta taxa de juros, este tinha de adicionar ao preço de suas mercadorias uma taxa de lucro mais alta. Por isso, uma grande soma de dinheiro era retirada dos bolsos dos compradores e transferida para os dos prestamistas. Fecha aspas. E mais uma citação aqui que o Marx coloca, dessa vez do Martinho Lutero, né, de 1524 e 1589. Abre aspas. Fico sabendo que em todas as feiras de Leipzig tomam-se anualmente 10 florins, isto é, 30 em cada 100. Em alguns acrescentam a feira de Neuenburg, e assim se chega a 40 em cada 100. Se de fato é assim, não sei. Com os diabos, onde isso vai nos levar? Pergunta. Quem agora possui em Leipzig 100 florins, toma 40 por ano. Isso equivale a devorar um camponês ou um burguês em um ano. Se possui 1.000 florins, toma 400 por ano, o que é o mesmo que devorar um cavalheiro ou um nobre rico em um ano. Se possui 10.000, toma por ano 4.000, o que significa devorar um conde rico em um ano. Se possui 100.000, como deve ser o caso dos grandes comerciantes, toma 40.000 anualmente, o que equivale a devorar um grande príncipe em um ano. Se possui 1.000.000, toma por ano 400.000, o que é o mesmo que devorar um grande rei em um ano. Com isso, não põe absolutamente em risco nem seu corpo, nem seus bens. Não trabalha, fica sentado junto ao forno, assando maçãs. Assim, um ladrão pode ficar sentado em casa e devorar o mundo inteiro em 10 anos. Fecha aspas, citação aqui do Martinho Lutero. E tem aqui mais uma outra citação do Lutero, né? Esse texto aqui de 1500, na verdade é o de 1540, né?
Bom, aqui tem duas datas distintas, eu acho que tem algum problema aqui, mas é o mesmo texto, né? É o mesmo texto, só que está aparecendo. Bom, enfim, todos da primeira metade do século XVI. Abre aspas. Há 15 anos, escrevi contra a usura, que à época já atingira uma extensão tão ampla que me impediu de esperar qualquer melhora. Desde então, ela se tornou tão presunçosa que não quer mais ser vício, pecado ou opróbio, mas glorificada como virtude e honra, como se fizesse um grande bem e prestasse serviços cristãos às pessoas. De que adianta dar conselhos se o opróbio se tornou honra e o vício virtude? Pergunta, fecha aspas. Agora uma outra citação aqui que o Marx coloca desse Daniel Hardcastle, Bancos e Banqueiros, né, de 1843. Abre aspas. Judeus, lombardos, usurários e extorsionários foram nossos primeiros banqueiros, nossos primeiros traficantes de dinheiro, dotados de um caráter que se pode considerar quase infame. A eles se juntaram os ourives de Londres. Como um corpo, nossos banqueiros primitivos eram uma sociedade muito má. Usurários, vorazes, extorsionários, com o coração de ferro. Fecha aspas. E mais uma citação, dessa vez de Marie Augier, sobre o crédito público, né? Abre aspas. O exemplo fornecido por Veneza, o Marx dá uma crescente da criação de um banco, continua a citação, foi assim rapidamente imitado. Todas as cidades marítimas, em geral, todas aquelas célebres por sua independência e seu comércio, fundaram seus primeiros bancos. O retorno de seus navios, pelo qual era preciso, com frequência, esperar muito tempo, levou inevitavelmente ao costume da concessão de crédito, que foi intensificado pela descoberta da América e pelo comércio com aquele continente. Aí o Marx acrescenta, esse é o ponto principal, em parênteses. Continua a citação aqui. O carregamento dos navios tornava necessária a realização de grandes empréstimos, o que já ocorria na antiguidade, em Atenas e em outros cantos da Grécia. Em 1380, a cidade hanseática de Bruges possuía uma companhia de seguros. Fecha aspas. E aí vem o Marx, né? Nas obras de Sir Dudley North, entre outros, é possível ver em que medida os empréstimos aos proprietários de terra, e em geral aos abastados, que fruem da riqueza ainda predominavam, mesmo na Inglaterra, no último terço do século XVII, antes do desenvolvimento do moderno sistema de crédito. Ele foi não só um dos principais comerciantes ingleses, mas também um dos mais importantes economistas teóricos de sua época. Aí tem aqui uma citação desse Dudley North, Discourse upon Trade, de 1691, né? Abre aspas. Diz ele. O dinheiro empregado a juros em nosso país não chega sequer a 1/10 da soma concedida a homens de negócios para efetuarem seus negócios, mas é, na maior parte, emprestado para ser gasto em artigos de luxo e cobrir as despesas de pessoas que, embora grandes proprietários de terra, gastam mais rapidamente do que o ganho de suas propriedades. E, como evitam a todo custo a venda de suas terras, preferem hipotecar suas propriedades. Fecha aspas. E o Marx. No século XVIII, na Polônia, uma citação direta desse Johann Georg Büsch, texto de 1808, abre aspas. Varsóvia
efetuava grandes negócios com letras, que, no entanto, tinham a usura de seus banqueiros como base e meta principais. A fim de obter dinheiro a ser emprestado aos grandes senhores esbanjadores, a 8% ou mais, eles buscavam e encontravam no exterior um crédito de letras descobertas. Isto é, que não tinha por base nenhum comércio de mercadorias, mas que as pessoas contra as quais as letras eram emitidas no exterior aceitavam com paciência, enquanto não deixassem de chegar pontualmente às remessas de dinheiro postas em movimento por essas letras de especulação. A falência de gente como Tepper e outros banqueiros respeitáveis de Varsóvia foi para eles uma severa punição. Fecha aspas. E aí vem a última citação nessa, vamos dizer assim, chama item 2, né, vantagens obtidas pela igreja com a proibição de juros, que o Marx escreve, e ele está fazendo uma citação desse mesmo último texto aqui do Hans-Georg Büsch, abre aspas. A cobrança de juros fora proibida pela igreja, mas não a venda da propriedade com o objetivo de encontrar alívio numa situação difícil. Ela não proibira nem mesmo a transferência de propriedade ao prestamista de dinheiro por certo tempo, ou até que o devedor pudesse pagar ao prestamista a quantidade emprestada, permitindo a este último usufruir da propriedade como garantia, uma garantia, além de, durante esse usufruto, encontrar um substituto para o dinheiro por ele emprestado. A própria igreja, ou as comunas e corporações piedosas, a ele pertencentes, tirava grande proveito dessa situação, sobretudo no tempo das cruzadas. Isso fez com que grande parte da riqueza nacional fosse tomada pelas chamadas mãos mortas, uma vez que os judeus não podiam praticar tal usura, pois a posse de uma calção tão sólida não era fácil de ocultar. Sem a proibição dos juros, as igrejas e os conventos jamais teriam ficado tão ricos. Fecha aspas, na citação desse mesmo texto falou, parte 55. Na verdade, acabou o capítulo, né? Acabou o capítulo e a sessão 5. E aí agora a próxima sessão é sessão 6, transformação do lucro extra em renda fundiária. Mas vou fazer uma pausa aqui, não sei se alguém quer comentar, levantar um ponto aí da leitura do que a gente fez. Não ficou claro para mim esse negócio da vantagem da igreja. Alguém poderia me explicar? Porque o fulano, quando o devedor não pagava, o credor podia tomar posse temporária da propriedade e ter o usufruto, né? Ou se não, arrumar um outro cara que pudesse pagar a dívida, né? Bom, tudo bem. Aí a igreja fazia vistas grossas com isso. Então, sobre o que ela não fazia, ela não fazia vistas grossas. Essa é a primeira dúvida. E depois a própria igreja ou as comunas ou as corporações piedosas, a área pertencente, tirava grande proveito da situação, sobretudo no tempo das cruzadas. Tirava proveito como, né? Isso fez com que grande parte... Bom, agora a conclusão, né? Essa situação ficou meio pendurada no pincel, né? Bom, uma boa pergunta essa aí, sabe? Eu acho, né, e que isso, a explicação talvez passa pelo fato de que a igreja atuava como uma espécie de árbitro de decisões e, na verdade, todos esses instrumentos financeiros, esses bancos, eles cobravam juros paralelamente ao ordenamento jurídico vigente. Eu acho que, nesse sentido, é como se fosse uma drenagem de recursos que poderiam estar envolvidos
ou pela igreja, seja na prestação de trabalho, nos dízimos, alguma coisa do tipo. É o que eu consigo pensar, mas eu não sei se seria por aí a explicação, né? Eu concordo que essa última frase ali, sem a proibição dos juros, as igrejas e os conventos jamais teriam ficado tão ricos, né? Eu não sei, eu fiquei pensando nisso, se não tem alguma coisa a ver com o mecanismo pelo qual esses empréstimos, esses mecanismos de dívida eram construídos nas sociedades pré-capitalistas. Eu acho que a igreja tinha um papel relevante nisso, né? Como árbitro, como regulador. E aí, quando emerge essa economia monetária, né, e os bancos, aí isso é uma coisa paralela à igreja, né? Um outro ordenamento. Não sei se seria por aí, mas é o que eu pensei. Outra afirmação também que não tem, é só uma citação, ele fala, ele cita um autor que fala que o juro era baixo, tá? Porque o lucro era baixo, né? Se o juro não podia ser alto, porque o juro era repassado para o preço das mercadorias, né? Bom, o comércio era incipiente, né? Ah, mas ele não comenta isso, ele só cita, né? Mas, Fernando, eu acho que isso é um... né, eu também concordo que essas citações, elas estão meio soltas, assim, sem uma... talvez uma explicação, um comentário um pouco mais bem estruturado, mas eu acho que essa questão dos valores ali é o que talvez ele estava tentando conversar com o que já foi explicado no capítulo de maneira mais geral, assim, né, de como a usura seria o momento em que, digamos assim, o lucro ainda não está, não é o lucro que ainda subordina, né, os valores dos juros, né, como é o que acontece já no desenvolvimento capitalista mais avançado. Então, acho que ele está tentando ilustrar um pouco, até com esses valores, ele está tentando ilustrar aquilo que ele já falou também ao longo do capítulo, né, de que à medida que vai se desenvolvendo, assim, vai passando da Idade Média para a modernidade, a gente vai ver também uma diminuição dos valores ali, né, dos juros e tal. Mas eu concordo que está meio solto, assim, porque faltaria mencionar até as datas com mais clareza, né, que não estão tão claras aí nessa citação e tal. Enfim, peço desculpa que minha imagem também está meio travada aqui, que meu computador está morrendo mesmo, mas eu estou aqui. De fato, tem uma frase que ele, numa citação que ele coloca, que também me chamou a atenção, que é sobre a taxa de juros regular, a taxa de juros no tempo pré-capitalista, né? Acho que está aqui, né? Em nossos dias, é a taxa de lucro que regula a taxa de juros. Ao passo que naquela época ele está se referindo, acredito que ao reinado do Henrique VIII, século XVI, né? Ou até antes disso, provavelmente, né? Acho que ele está se referindo até antes disso. Era a taxa de juros que regulava a taxa de juros, né? Isso não é uma formulação do Marx, né? Mas ele está citando aqui, e ele não comenta muito sobre isso, né? Mas é uma formulação curiosa, né? Ele, estando certo ou estando errado, eu particularmente acho que em termos marxistas vai estar errado do mesmo jeito, mas ela está indicando que tem uma mudança histórica, né? Tem um conjunto de fenômenos que tem uma mudança histórica que inverte, vamos dizer assim, né? Uma certa estrutura ali, e aí eu acho que esse autor vai formular isso. Não sei se o Marx exatamente concordaria, mas tem uma mudança de lugar da usura
que vai se constituir como capital portador de juros, que talvez essas citações o Marx está querendo mapear isso, né? Mas como ele não desenvolveu, então fica só aí na especulação. Warlen. Não, eu também não saberia responder as perguntas do Fernando, não, só que eu achei curiosa nesse primeiro excerto aí, é que tem uma série de autores marxistas ou pós-marxistas contemporâneos dizendo que a gente está voltando para o feudalismo, né? Um tipo de feudalismo tecnificado e tal. E é incrível como que os argumentos desses autores parecem com essa citação aí, sabe? O monopólio, tudo predominando, é incrível. Eu só queria fazer esse comentário. O Fernando, inclusive, me mandou um vídeo ainda que eu não assisti, mas que era discutindo exatamente essa questão, chamando de neofeudalismo, né? Tem uns autores, era o Michael Hudson com outro cara lá falando isso, mas tem aquele Varoufakis também que tem falado nesses termos, né? Mais tecno-feudalismo. Realmente, enfim, uma, lembra mesmo a formulação em certa medida, né? Nessa discussão que o Leonardo falou, ele coloca o ganho financeiro como renda. Ele considera o ganho financeiro, o juro, como renda, né? Faz uma associação da renda com a renda da terra, né? Essa extração de parte do lucro pelos bancos, ele analisa como se fosse o rentista, os rentistas. Na verdade, não são os bancos, não são os grandes capitalistas financeiros, né? Então, é por isso que ele fala faz um paralelo com o feudalismo, por causa da renda da terra. Aí ele vai citar Ricardo, vai citar um monte de coisa, enfim, entra por aí. E chega na na perda da capacidade industrial americana. Bom, então, talvez vamos seguir aqui na leitura, no próximo capítulo. Na verdade, a seção 6, né? Transformação do lucro extra em renda fundiária, e entra o Fernando estava comentando, exatamente esse tópico aí da renda na terra, né? Que não é exatamente como o Marx trabalha, também é uma coisa que os ganhos do capital portador de juros, né? Tem uma diferença, não é a mesma coisa. Mas vamos lá, então. Aí o capítulo 37, preliminares, né? Então, vou começar a leitura aqui. Só uma coisa antes de começar, bem rapidinho, mas esse capítulo também tem umas questões de tradução aí, que acho que vale mencionar só antes de começar, né? Porque isso que está, eu acho que está traduzido até, nesse caso, acho que a Boitempo, essa tradução da Boitempo fez um jeito mais acertado, como lucro extra, né? Mas em outras versões está escrito como lucro suplementar. Já vi versão também que tentou recuperar uma coisa do livro 1 lá, de chamar de mais-valia extra de novo. Então, assim, tem múltiplas maneiras de chamar isso que eu acho que até acertadamente aí a Boitempo colocou como lucro extra, né? Lucro acima do lucro médio, assim. Enfim, acho que só vale a menção aqui. Não, um bom lembrete, é importante mesmo, essas diferenças de tradução. Bom, no livro 1, ela colocou como lucro adicional, não foi? E aí... Não era mais-valia? Mais-valia adicional, não é? Eu estou na dúvida se era extra ou adicional, mas é alguma coisa como, assim, naquele capítulo 9 lá, né? O 9 ou 10? Agora temos... É o 10, é o 10. O 10, o 10, o 10. Então, mais valor se... adicional. Lá eles fizeram uma cagada danada. Pois é, então foi isso. É porque eles, acho que é isso, então eles acertam aqui, ele acerta aqui, mas lá inventou moda, tipo, que era mais fácil até, tá ligado? Mas enfim.
Bom, então, vamos começar então aqui, feitas as observações iniciais, né? Ó, capítulo 37, preliminares. A análise da propriedade fundiária em suas diversas formas históricas ultrapassa os limites desta obra. Dedicamo-nos a ela somente na medida em que parte do mais-valor produzido pelo capital recai no proprietário da terra. Partimos do suposto, pois, que a agricultura está dominada pelo modo de produção capitalista exatamente do mesmo modo que a manufatura. Isto é, que a agricultura é operada por capitalistas que, num primeiro momento, se distinguem dos demais capitalistas pela maneira como o seu capital está investido e pelo trabalho assalariado posto em movimento por esse capital. Para nós, o arrendatário produz trigo, etc., assim como o fabricante produz fio ou máquinas. O pressuposto de que o modo de produção capitalista se apoderou da agricultura implica que ele exerce um domínio sobre todas as esferas da produção e da sociedade civil. Isto é, que também suas condições, como a livre concorrência dos capitais, a possibilidade que eles se transfiram de um ramo da produção a outro, um nível igual do lucro médio, etc., apresentam-se em sua plenitude. A forma de propriedade fundiária que aqui consideramos é uma forma histórica, específica, a forma transformada mediante a influência do capital e do modo de produção capitalista, seja da propriedade fundiária feudal, seja da agricultura de pequenos camponeses voltada à subsistência, na qual a posse da terra constitui um de seus pré-requisitos da produção para o produtor direto, em que sua propriedade aparece como a condição mais vantajosa para a prosperidade de seu modo de produção. Assim como o modo de produção capitalista em geral baseia-se na expropriação dos trabalhadores das condições de trabalho, na agricultura ele se baseia na expropriação de trabalhadores rurais da terra e sua subordinação a um capitalista, que explora a agricultura visando lucro. Portanto, para os fins de nossa análise, a objeção de que existiram ou ainda existem outras formas de propriedade fundiária e de agricultura é totalmente irrelevante. Tal objeção só se pode aplicar àqueles economistas que consideram o modo de produção capitalista na agricultura e a forma de propriedade fundiária que lhe corresponde não como categorias históricas, mas antes como categorias eternas. Para nossos propósitos, é necessário estudar a forma moderna da propriedade fundiária, porque, de modo geral, nossa tarefa é considerar as relações específicas de produção e de intercâmbio que brotam do investimento do capital na agricultura. Sem isso, a análise dessa propriedade não estaria completa. Limitamo-nos, pois, exclusivamente ao investimento do capital na agricultura, em sentido estrito, ou seja, na produção dos principais produtos agrícolas de que vive sua população. Como tal, podemos considerar o trigo, porquanto ele é o principal meio nutricional dos povos modernos, capitalisticamente desenvolvidos. Abre parênteses, onde dizemos agricultura, poderíamos também dizer mineração, pois as leis que as regem são as mesmas. Fecha parênteses. Uma das grandes contribuições de Adam Smith é ter exposto de que modo Você caiu? Eu caí aqui. Tá me ouvindo? Não, eu também, o Léo que travou. É o Léo que travou. A Raquel também. A Raquel também. Vamos aguardar, né? tem uma nota
de rodapé aqui, Ô, né? Léo, você travou. Alô? Oi. Oi, Voltar um pouquinho. voltou? Tá. Agora sim. Uma das grandes contribuições de Adam Smith. Tá. Então, foi algo... Você já leu o parágrafo todo, né? Não, na verdade, não. Eu tinha parado aqui no subsistência. Massa. Foi bem agora. Deu algum problema na internet aqui, porque até a Raquel caiu ali, tô vendo. Mas voltamos. Então, vou retomar aqui a leitura desse parágrafo aqui. Uma das grandes contribuições de Adam Smith é ter exposto de que modo a renda fundiária do capital empregado na produção de outros produtos agrícolas, como linho, plantas colorantes, criação autônoma de gado, etc., é determinada pela renda fundiária obtida com o capital investido na produção do principal artigo de subsistência. Aí tem uma nota de rodapé aqui, que é, na verdade, apenas do Adam Smith, onde ele diz isso, né, no Riqueza das Nações, né, o Marx está aqui, da edição, né, que o Marx usou, provavelmente essa de 1848 aqui. Voltando para o texto, de fato, nenhum progresso foi feito nesse âmbito desde então. As limitações ou adições que teríamos a apresentar caberiam num estudo especial da propriedade fundiária, não aqui. Portanto, não trataremos magistralmente da propriedade fundiária nos casos em que a terra não se destine à produção de trigo, ainda que possamos ocasionalmente nos referir a ela a título de ilustração. Para não omitir nada, devemos notar que, quando nos referimos ao solo, incluímos também a água, etc., na medida em que ele tenha um proprietário e se apresente como acessório do solo. A propriedade fundiária baseia-se no monopólio de certas pessoas sobre porções definidas do globo terrestre como esferas exclusivas de sua vontade privada, com exclusão de todas as outras. Aí tem aqui uma nota de rodapé 26, que é uma longa nota de rodapé, inclusive com citações aqui, né, do Hegel, né, a filosofia do espírito. Mas antes o Marx começa assim, essa nota. Nada pode ser mais curioso que a argumentação da propriedade privada em Hegel. O ser humano, como pessoa, precisa dar realidade à sua vontade como a alma da natureza exterior, e assim tomar posse dessa natureza como sua propriedade privada. Se essa é a determinação, aí vem a citação direta, abre aspas, da pessoa, continua o Marx aqui também, do homem como pessoa, é lógico que todo homem tem de ser proprietário fundiário para poder realizar-se. A livre propriedade da terra, um produto muito moderno, não é, segundo Hegel, uma relação social determinada, mas uma relação do homem como pessoa com a, entre aspas, natureza, um direito absoluto, aí abre aspas, citando diretamente o Hegel, um direito absoluto de apropriação do homem sobre todas as coisas. Fecha aspas. E aí continua Marx. É evidente, em primeiro lugar, que o indivíduo não pode afirmar-se como proprietário por sua, entre aspas, vontade, diante da vontade de outro, queira materializar-se igualmente no mesmo pedaço do globo terrestre. Para isso, são necessárias coisas muito distintas da mera boa vontade. Além disso, é absolutamente impossível ver onde, entre aspas, a pessoa traça o limite da realização de sua vontade, se a existência de sua vontade se realiza num país inteiro, ou se necessita de muitos outros países para, por meio de sua apropriação, aí abre aspas, citando Hegel diretamente, manifestar a soberania de minha vontade sobre as coisas, fecha aspas.
Continua Marx. Aqui, Hegel se perde por completo. Abre aspas. Quando a tomada de posse é de natureza absolutamente singular. 2 pontos. Só tomo posse daquilo que toco com o meu corpo. Em segundo lugar, ocorre que, ao mesmo tempo, os objetos exteriores têm uma extensão maior do que a que posso abarcar. Quando estou de posse de algo, há outra coisa em conexão com esse algo. Exerço a tomada de posse por meio da mão, mas o raio de ação desta última pode ser ampliado. Fecha aspas, do mesmo texto, a citação, página 90, 91. Continua Marx. A essa outra coisa, por sua vez, está conectada a outra coisa, e assim desaparece o limite até onde minha vontade pode derramar-se como alma sobre a terra. Abre aspas. Se possuo algo, a razão passa de imediato a considerar que é meu não só aquilo que é imediatamente possuído por mim, mas também o que está vinculado a isso. Aqui, o direito positivo deve efetuar suas constatações, pois a partir do conceito já não se pode deduzir mais nada. Fecha aspas. Página 91. Continua Marx. Essa é a confissão extraordinariamente ingênua, entre aspas, do conceito, e prova que este último, de antemão, comete o erro de considerar absoluta uma representação jurídica da propriedade fundiária, totalmente determinada e pertencente à sociedade burguesa, não compreende, entre aspas, nada das configurações reais dessa propriedade fundiária. Aí está contida, ao mesmo tempo, a confissão de que, com as necessidades cambiantes do desenvolvimento social, isto é, econômico, o, entre aspas, direito positivo pode e deve mudar suas definições. Então, tem uma definição aqui, voltando para o texto, né, deu uma definição da propriedade fundiária privada, né? Continuando aqui o texto. Estando isso pressuposto, passemos à exposição do valor econômico, isto é, da valorização desse monopólio que se encontra na base da produção capitalista. A isso não acrescenta nada ao poder jurídico dessas pessoas de usar e abusar de porções do planeta. O uso dessas porções depende inteiramente de condições econômicas, que não estão relacionadas à vontade desses proprietários. A própria ideia jurídica significa apenas que o proprietário fundiário pode proceder com a terra, tal como o proprietário de mercadorias o faz em relação a estas últimas. E essa ideia, a representação jurídica da livre propriedade do solo, só surge no mundo antigo, à época da dissolução da ordem social orgânica, e, no mundo moderno, com o desenvolvimento da produção capitalista. Na Ásia, ela só foi importada pelos europeus em algumas regiões. Na seção dedicada à acumulação primitiva, entre parênteses, livro 1, capítulo 24, vimos que esse modo de produção pressupõe, por um lado, a separação dos produtores diretos de sua condição de meros acessórios da terra, entre parênteses, na forma de vassalos, servos, escravos, etc. E, por outro, a expropriação da massa do povo de sua terra. Nesse sentido, o monopólio da propriedade da terra é uma premissa histórica e continua a ser a base constante do modo de produção capitalista, assim como de todos os modos de produção anteriores que, de um modo ou de outro, fundam-se na exploração das massas. Mas a forma de propriedade fundiária com que se confronta o incipiente modo de produção capitalista não é adequada a este último. Apenas ele cria a forma correspondente a si mesmo
mediante a subordinação da agricultura ao capital. Com isso, também a propriedade feudal da terra, a propriedade do clã ou a pequena propriedade camponesa vinculada às terras comunais se transmutam na forma econômica correspondente a esse modo de produção, não importando a quão diversas sejam suas formas jurídicas. Um dos resultados do modo de produção capitalista é que, por um lado, ele transforma a agricultura de mero procedimento tradicional, de natureza empírica e mecânica, praticado pela parte menos desenvolvida da sociedade, numa aplicação científica consciente da agronomia, na medida em que isso é possível, em geral, dentro das condições dadas com a propriedade privada, que libera por completo a propriedade fundiária, por um lado, das relações de dominação e servidão, e, por outro, separa inteiramente o solo enquanto condição de trabalho da propriedade da terra e do proprietário fundiário, para quem o solo já não representa senão um determinado imposto em dinheiro que ele, por meio de seu monopólio, cobra do capitalista industrial, do arrendatário, que rompe o vínculo a ponto de o proprietário fundiário passar a vida inteira em Constantinopla, enquanto sua propriedade fundiária está na Escócia. Tem uma nota aqui, 27, né? Uma longa nota aqui que o Marx escreve assim. Químicos agrícolas absolutamente conservadores como Johnston admitem que uma agricultura de fato racional encontra por toda parte barreiras insuperáveis na propriedade privada. Mesmo fazem autores que defendem magistralmente o monopólio da propriedade privada no globo terrestre. Por exemplo, o senhor Charles Comte, numa obra de 2 tomos voltada especificamente à defesa da propriedade privada, abre aspas, um povo, diz Comte, Charles Comte, não pode alcançar o grau de bem-estar e de poder resultante de sua natureza, a não ser que a destinação dada a cada parte da terra que o alimenta esteja em máxima harmonia com o interesse geral. Para desenvolver bastante suas riquezas, seria preciso que uma vontade, se possível única, sobretudo esclarecida, exercesse o poder de dispor sobre cada parcela de seu território, fazendo com que cada uma delas contribuísse para a prosperidade de todas as outras. Mas a existência de tal vontade seria incompatível com a divisão do solo em propriedades privadas e com o direito conferido a cada proprietário de dispor de seu patrimônio de maneira quase absoluta. Fecha aspas. E volta para o Marx nessa citação, nessa nota aqui, né? Johnston, Comte, etc., diante da contradição entre a propriedade e uma agronomia racional, só tem em vista a necessidade de cultivar a terra de um país como se ela formasse uma unidade. Mas a dependência do cultivo dos diversos produtos agrícolas em relação às flutuações dos preços de mercado e a constante mudança desse cultivo com tais flutuações, todo o espírito da produção capitalista orientado para o lucro monetário direto e imediato, contradiz a agricultura que deve operar com um conjunto das condições vitais permanentes das sucessivas gerações de seres humanos. Um exemplo flagrante disso são as florestas, que só às vezes, e até certo ponto, são exploradas de acordo com o interesse geral, quando não são propriedade privada submetida à administração estatal. Terminou essa longa nota de rodapé, né? Então, continuando aqui. Desse modo, a propriedade fundiária assume sua forma puramente econômica, ao despojar-se de todos os enfeites e amálgamas políticos e sociais, em suma, de todos aqueles ingredientes tradicionais que os próprios capitalistas industriais, assim como seus porta-vozes teóricos, denunciam, como veremos posteriormente, no entusiasmo de sua luta contra a propriedade da terra.
como uma superafetação inútil e absurda. A racionalização da agricultura, que permite a esta, pela primeira vez, ser praticada com critério social, e a redução da propriedade da terra a de absurdo, são os grandes méritos do modo de produção capitalista. Como todos os seus outros avanços históricos, esse também foi obtido inicialmente por meio do empobrecimento total dos produtores diretos. Antes de passarmos ao tema propriamente dito, ainda se fazem necessárias algumas observações preliminares para evitar equívocos. Raquel levantou a mão, vou parar aqui então. Raquel, por favor. Eu só queria, desculpa interromper, que eu sei que esse parágrafo é até interessante, não quero perder muito tempo aqui, mas acho que é importante só sublinhar essa discussão que ele fez nesse último longo parágrafo aí, que tinha várias notas de rodapé, mas em que o Marx está tentando só deixar bem claro, né, que uma das características fundamentais aqui para a formação da renda da terra é o monopólio, né, que se exerce sobre o proprietário dessa terra tem sobre, na verdade, que é coisas que ele vai desenvolver depois, né, sobre as vantagens que essa terra pode ter em relação às demais. Isso é muito curioso porque, assim, o Smith, quando ele discute renda da terra lá na Riqueza das Nações, ele talvez tenha sido realmente o primeiro não só a falar de renda da terra de maneira, claro, na verdade os fisiocratas já tratavam disso antes dele, mas assim, elaborar com mais consistência, né, de onde provém a renda da terra, talvez tenha sido realmente o Smith, mas o Smith falava do monopólio, colocava o monopólio como uma questão fundamental, mas acho que o Marx ele dá um outro tom para essa questão do monopólio, porque é só porque esse proprietário detém o monopólio daquela terra que, como o Marx vai explicar depois, né, esse lucro extra aqui, né, como essa tradução da Bourdieu está chamando, lucro suplementar, chame como quiser, só porque há um monopólio que esse lucro extra vai se converter em renda da terra. Então, acho que isso aqui é um parágrafo, assim, só inicial, aqui que ele está começando a falar as coisas, mas esse parágrafo é fundamental para a argumentação que vem depois, assim, que seja monopólio, né, que essa vantagem que tem naquela terra em particular, ela não se dilui, digamos assim, pela concorrência, né? Bom lembrete, está na fase das observações preliminares, né? Bem lembrado, né? E isso por si só já diferencia do caso do capital portador de juros, né? Já tem uma outra função ali, porque apareceu essa discussão do rentismo, né? Muitas vezes aparece, aí mistura-se várias coisas, né? Então aqui precisando isso, a questão da propriedade da terra, esse monopólio, né? É importante. Deixa eu ver se falta aqui quanto que... Acho que, na verdade, tem mais um tanto, né? E a gente não sei se talvez aqui era um bom momento para dar uma parada, não sei se a gente conversa um pouco até aqui. Deixa eu ver quem que levantou a mão. O Ian, por favor, Ian. Então, eu vou fazer um comentário. Acho que você já tem mais contato com a discussão do que eu, né? Enfim. Acho que a primeira questão que ele demarca, assim, que é fundamental, é essa especificidade, né? Essa especificidade do modo de produção capitalista e da terra que ele está, e do tipo de propriedade que ele está falando, né? Então, por mais que possam existir, né, outras formas de propriedade, o que é discutível, né? Nesse momento que a gente está, acho que não daria para pensar propriedades. Como é que pensaríamos, né? Propriedades fora do modo, pensar propriedades fora do modo de produção capitalista seria algo complicado, né?
Então, ele deixa claro, né, que digamos assim, isso é um pressuposto, um fundamento, né, de toda a analítica que ele vai proceder, né. Ele coloca uma questão que eu acho também que é muito... que é bem quando ele vai falar do monopólio, né, que é essa discussão das formas comunais, né, das propriedades comunais, né, quer dizer, aí ele coloca, por mais que sejam diversas suas formas jurídicas, elas vão se integrar, né, elas vão se integrar, vamos dizer assim, elas serão integradas a reprodução social do capital, vamos colocar nesses termos, né, e aqui eu estou com Marx. Eu tô com Marx. Nesse ponto, eu tô com Marx. O que está na margem tende a ser integrado. E aí, porque isso aqui tem um outro debate, né, que geralmente alguns autores vão buscar fugir disso daqui, vão pegar aquele caso russo, tererê, para tentar desconversar, mas eu acho que é isso aqui mesmo. É isso que ele está colocando mesmo. Inclusive, na forma da alimentação. Se a gente pegar as formas de alimentação do que a gente chama de propriedades comunais ou usos coletivos de propriedade, a gente vai ver isso aqui que ele está falando, né? E aqui eu queria só finalizar com o seguinte, que é o que ele vai falar de um processo, é como se aquela discussão que aparece na primeira nota do capítulo 4 do livro 1, que ele vai falar da dominação abstrata, né? O dinheiro institui a dominação abstrata, ele está falando isso aqui. Quando ele, logo após, dá uma porrada no Hegel, né? Ele dá uma porrada no Hegel aí, na discussão da propriedade, e ele vai dizer, olha, a terra, antes, né, quer dizer, antes do modo de produção capitalista, você tinha essa relação do senhor da terra, do tererê e tal. Aqui ele vai dizer, bom, com essa forma específica da renda e com a agricultura moderna, isso vai, a dominação da propriedade parece que vai ficando também abstrata, e parece que tem uma analogia aqui com aquela discussão da dominação abstrata que a gente fez atrás, né? Inclusive ele cita, né? Os servos vão desaparecer, quer dizer, essa dominação pessoalizada aqui também vai desaparecer. Enfim, são algumas impressões aí iniciais do texto. O texto já é muito explícito, né? Fernando, depois o Arlen. Vai lá, Fernando. Desculpa. Não, pode ir, Fernando. Você pode falar. Uma das coisas que me incomoda é o seguinte: eu tenho dúvidas que pela própria natureza, a exploração econômica da Terra implica a grandes extensões, né? Pela própria natureza. Quer dizer, você vai... aí você pode ser... Bom, se grandes extensões, você pega lá a coletivização dos campos lá da agricultura lá finalzinho da década de 20, na União Soviética, e você pega, por exemplo, a concentração da propriedade agrícola no Brasil, que também é uma forma de exploração bastante produtiva, né? Eu acho que, pela própria natureza, exige grandes extensões para a redução dos custos fixos e para o aumento da produtividade e da rentabilidade. Então, aí, quando ele fala de monopólio, bom, aí vai falar dos rentistas, né? Mas eu tô falando das grandes extensões como quase um imperativo econômico da produção agrícola, exceto em regiões montanhosas, exceto que aí vem o café aqui no Brasil, etc. São onde os tratores têm dificuldade de entrada. Então, bom, esse é um ponto. O outro ponto é que esse rentista
continuou continua do mesmo jeito. Quer dizer, hoje a produção de soja obedece ao mesmo padrão do que ele vai se referir, muito provavelmente, o que o próprio Ricardo se referia, que tem o proprietário que pode morar lá na Polônia e ter a terra na Escócia, sei lá que ele falou. Então, isso continua no Brasil, especialmente na produção de soja e produção de cana, né? Então, isso é a mesma coisa. Quer dizer, então, a extensão é um imperativo econômico, e essa extensão pode ser estatal, tem diversas, como o Ian falou, tem diversos regimes jurídicos aí, né? Mas esse é um ponto, eu acho interessante colocar essa questão. Aí tem um problema, que é o do MST, né? Que também a cooperativa também vai no sentido de agregação de pequenas propriedades, né? Para aumentar a produção agrícola. Quer dizer, então, não contradiz o fato de ter grandes extensões. Era esse comentário. Já travou de novo? Não, não. Não, tá bem no início ainda, só queria chamar a atenção, é que tem um debate, tem uma polêmica sobre a renda, né? A Raquel acompanha isso também. A gente fez até reunião pessoal na Argentina, né? Com a Astarita, o pessoal do Juan Inigo. A gente fez até a reunião lá com o pessoal do Inigo e tal, aquele cara muito inteligente, inclusive, o Juan Koblet, tem ótimos textos sobre renda, que é o seguinte: para ter renda, um pressuposto é esse, né, o monopólio, ou seja, a terra não pode ser reproduzida à vontade. O segundo é o que regula o preço da renda, seria os terrenos menos férteis, né, os terrenos que têm pior produtividade. Esses pressupostos, as duas escolas lá da Argentina, não duas escolas, né, o Astarita e o pessoal do INIC concordam. Onde é que é a diferença? Da onde provém a renda? Então, o pessoal da escola do Inigo vai dizer que a renda provém de um setor não agrícola, né? Você tem um preço de monopólio, então esse preço de monopólio captura uma mais-valia do setor não agrícola. Já o Astarita vai dizer, lendo lá o capítulo 10, que para ele é a mesma lógica lá do capítulo 10 do livro 1, que se aplica aqui, da mais-valia extraordinária. Na Boitempo, acabei de conferir, está mais valor adicional mesmo. Se aplica aqui, a renda provém do trabalho agrícola, né? Ou seja, da teoria do valor, porque para o Astarita, se a renda vem por transferência, então haveria uma distorção da lei do valor aplicada à agricultura, né? Então, para ele, a renda vem do trabalho agrícola, que é um trabalho potencializado. Claro, você tem a renda diferencial 1, que o Marcos vai explicar, tá, né? Ganhos de produtividade por melhorias, né, da fertilidade natural, mas a renda diferencial 2, que é a que tende a predominar, segundo o Astarita, essa é em função do trabalho agrícola, né? Então, assim, a gente vai ler, aí vai ser bom, quando a gente terminar, que a gente vai ver, de acordo com o Marx, quais das duas escolas estão corretas, né? Se é uma renda por transferência de um setor não agrícola, ou se a renda se dá pela aplicação do trabalho agrícola. Mas é um bom debate. Quem tiver interesse, tá lá no blog do Astarita, tá? Tem os debates deles o debate dele com o Juan Inigo Carreira, sabe? Naquele tom sempre polêmico do professor Astarita, como sempre. Mas vale a pena, inclusive, tem um vídeo, Raquel até compartilhou uma vez comigo o vídeo explicando a renda lá e é ótimo, mas é uma aplicação do que seria ali a mais-valia extraordinária. Só um adendo que o Arlen estava falando, assim, independentemente de que posição a gente assume, eu acho, nesse debate ali na Argentina, né, eu acho que uma coisa é, na verdade, igual. Se a tarefa for calcular essa renda da terra, o cálculo vai ser sempre a mesma coisa como se daria um cálculo lá do trabalho potenciado. Nós estamos, de qualquer maneira, calculando, né, uma possibilidade de se apropriar de um lucro acima do lucro médio. O que a gente tem que ver é o que nós estamos chamando de lucro médio. O que produz esse lucro médio? É a terra de pior qualidade? É algo que produz lucro médio na economia em geral, ou seja, não só dentro da agricultura ou
qualquer aplicação do capital dentro, ao solo, né, à terra e tal. Então, no fundo, o que falta definir, assim, é o que produz esse lucro médio, vamos dizer assim. Mas o método de cálculo é exatamente o mesmo, na verdade. Isso aqui não é diferente de trabalho potenciado, na verdade. Isso é uma coisa que eu defendo um pouco. Mas a gente vai ver com mais calma, acho, nos próximos parágrafos. Inclusive, o Juan ele propõe uma formalização, o Koblet, mas para calcular a renda petroleira. Como eu não entendo nada de cálculo, eu li o artigo, mas falei, pô, deve ser. Sou um ignorante completo daquelas metodologias quantitativas, mas ele tem um texto propondo fazer um cálculo da renda petroleira venezuelana, que é basicamente a mesma discussão, que é esse lucro extraordinário aí, né? Já que Minas, tanto um poço de petróleo, uma mina de ouro, onde ela tem ali o mesmo elemento que está aqui, né? A mesma discussão que está aqui, de algo extraordinário, acima do lucro médio. Uma vantagem, né? Na cana-de-açúcar. Pode falar, Fernando, vai lá. Na cana-de-açúcar aqui em São Paulo, o rentista, ele ganha um percentual sobre a produção. E a produção, ela varia de acordo com o clima, né? E com a quantidade de açúcar, com a sacarose também da cana. Quer dizer, tem muita chuva, pouca chuva. Então, na verdade, é um percentual sobre a produção, né? E por alqueire, né? Então, na verdade, parece que está ligado ao próprio trabalho agrícola, né? Bom, é só para dizer como é que funciona, né? Enfim, é isso aí. Não, boto fé. É só, eu tinha deixado destacado aqui esse trecho, né? Porque acho que foi comentado, o Ian falou, o Fernando também comentou sobre isso, né? Enfim, mas tem uma coisa curiosa aqui, né? Que dessa propriedade, essa propriedade fundiária privada, né? Esse monopólio privado da terra, que ele libera, por um lado, a propriedade de todos os elementos ali não econômicos, vamos dizer assim, né? Que está ligado desde aos costumes, às tradições, à religião, enfim, a vínculos de solidariedade que não são econômicos, são antipolíticos, vamos chamar assim. E aí libera, né, essa propriedade para ser uma coisa econômica, né? Então esse é o centro dela, quanto que ela produz de excedente que vai ser a renda a ser oferida pelo proprietário da terra, né? Isso é uma coisa curiosa, e isso, de certa maneira, também libera o proprietário de morar na terra, né? Porque isso também, como é que você vai exercer a sua propriedade sobre algo, sendo que você, como o Hegel lá, o Marx falou, o seu braço não alcança, né? Na verdade, você está morando, o cara é um proprietário de terra, arrendou as terras na Escócia e mora em Constantinopla, Istambul, né? Nossa, outro país, como é que isso é possível? E ainda assim ele exerce domínio, ele se apropria dos frutos dessa propriedade. É uma coisa curiosa, né? Mas, enfim, isso também é uma coisa que chama atenção, porque é outro tempo histórico, é um tempo histórico em que esse vínculo, né, com a propriedade e a possibilidade de se apropriar dos frutos desse vínculo, né, está separando. Isso nunca foi assim, né? Eu acho que isso é uma coisa também que, enfim, nesses preliminares, né, e que isso é importante, porque é justamente essa vantagem que vocês estavam falando, né? Da onde que vem essa vantagem? Como é que ela se estabelece, né? E pensar, eu acho que talvez quando a gente aprofundar nesses capítulos aí, tem um dos elementos hoje da crítica da economia política mais atuais
para se pensar a formulação de política econômica, política pública. É um debate vivo em torno dessa captura da renda da terra, né? E, enfim, eu acho que vamos, não sei se a gente hoje talvez não consegue avançar muito mais, né, mas essas partes aí acho que são capítulos aí muito importantes do Marx. Né? Eu penso que, por exemplo, quando você vai fazer um negócio, como é que varia o preço da terra, né? O preço da terra varia em função do benefício que você pode tirar dela em termos de produção. Por exemplo, se sobe o preço do café, o preço da terra onde há a produção do café sobe, né? O mesmo acontece, por exemplo, agora no Mato Grosso com o eucalipto, né? Quer dizer, quando vão fazer uma grande fábrica, uma expansão da produção de celulose no Mato Grosso, com um grupo Klabin, né? Então, toda a terra ao redor da fábrica aumentou de preço, porque vai precisar de eucalipto, né? Então, na verdade, quando você compra, o cálculo que você faz é a rentabilidade que você vai ter. Então, na verdade, o capital, que é com o qual você compra a terra, é similar ao capital de bem de produção. Quer dizer, é o capital adiantado, como numa indústria você tem que comprar, fazer as instalações industriais, comprar as máquinas, etc. Na verdade, a propriedade da terra, em termos de negócio, funciona tal como o capital constante e da indústria, da indústria. Para mim, é o mesmo raciocínio, né? É um capital adiantado. E ele varia. Ele tem uma depreciação, e com o tempo você tem que colocar mais fertilizante, ou deixar a terra descansando. Enfim, eu acho que há uma analogia muito forte com o capital constante. A gente até leu num dos capítulos anteriores, quando o Marx está explicando ali aquele processo da capitalização, aí ele fala, ó, aqui se aplica a terra também, não é? Que é como é que se capitaliza? Você tem uma expectativa de rendimento futuro sobre uma variação para baixo na taxa de juros. Aí ele chama isso aqui é a capitalização. Aí depois ele vai dizer, ó, isso se aplica também ao preço da terra, né? A capitalização. Se a taxa de juros sobe, o preço cai, né? Que é o que ele explica lá, a gente até discutiu um pouco isso lá. Mas eu acho que deve explicar aqui direitinho, mas é a mesma lógica ali mesmo. Acho que se o Léo desse um Ctrl+F aí na capitalização, aparece lá a explicação do Marx, que segundo ele é a mesma lógica. Eu acho que até nesse capítulo aqui ainda, nesse capítulo preliminar que ele vai falar, ele só vai dizer que basta agora pensar na renda da terra, né? Capitaliza a própria renda da terra. Né? Não precisa, dá para fazer pelos juros também, mas dá para pensar nisso na própria capitalização da renda da terra, como sendo o que determina o preço. E aqui é a mesma lógica, né? No rendimento pela propriedade, digamos assim. Bom, tá justamente aí, ó, justamente aí. Esse trecho aí, né? Tá um pouquinho mais à frente no texto, né? A gente vai chegar ainda. Ainda estamos aqui atrás nessa parte aqui, onde eu deixei destacado. E aí acho que podemos continuar na semana que vem, né? Deixa eu ver aqui quem que manifestou. Por favor. Não entendi. É isso mesmo, cara. Fluxo de caixa descontado é basicamente como você avalia qualquer ativo financeiro ou real, né? Você projeta qual que é o ganho daquilo e você desconta pela taxa de juros. Em tese, você pode fazer isso com qualquer
tipo de investimento, né? Então, aí que você compara o investimento na terra, numa fábrica, num título de dívida, né? E por isso que tem essa relação tão grande com a taxa de juros, porque se o capitalista pode investir o dinheiro dele a 15%, que seja na taxa de juros real, né, no Brasil, que é 10% ao ano, ele vai exigir pelo menos 15 ou 20 ou 30 para ele investir numa fábrica, numa fazenda, etc., né? Porque ele tem. Mas essa é a lógica, né? Mas tem um ponto aí, Caio, que destoa um pouco. É o seguinte, a valorização do bem, né? Quer dizer, se você fala assim, bom, eu vou ter uma rentabilidade com o café, com a soja, com a cana, com não sei o quê, que é 1%, não sei o quê. Mas o preço da terra varia. Então, o seu patrimônio pode aumentar ou diminuir. Então, você pode continuar recebendo um percentual sobre a produção da cana, mas o valor da terra aumenta, pode aumentar ou diminuir. Aí, dependendo da taxa de juros, dependendo disso, dependendo daquilo. Então, é a mesma coisa que uma valorização de um imóvel. O imóvel se deprecia continuamente, exceto se tiver uma estação do metrô perto. Mas na Terra não é assim. Na Terra, não. Na Terra, há uma variação de preço da Terra. Então, o sujeito pode ter uma renda pequena, mas a valorização do patrimônio dele é alta. Pode ser alta. E aqui, no estado de São Paulo, então, está uma coisa incrível. Tá? Aí você poderia, vamos dizer assim, calcular, quanto que eu vou vender dessa terra daqui a 10 anos, eu vou ficar com essa terra, etc. Mas aí começa a ficar muito, assim, de diversas formas de como você tenta comparar essas coisas, né? O fluxo de uma Pois é, mas terra com de uma indústria, porque você vai ter a desvalorização de um, a valorização do outro, né? E essas coisas estão sempre mudando, né? Porque sempre você está olhando para o futuro e trazendo isso ao presente, né? Você tem uma expectativa de lucro e você, com o que você estima hoje, você tenta trazer esse valor, realizar no presente e vender, né? Mas essas coisas estão sempre mudando, porque a taxa de juros é sempre uma, a tecnologia é sempre outra, a questão ambiental, o rendimento que você espera daquela fábrica, daquela terra, ele está em constante mudança, né? Mas só o que eu quis dizer é que, vamos dizer assim, essa é a principal fórmula do capital, né? Porque o capital, ele é valor que valoriza a si mesmo. Então, ele está procurando, olha, onde que eu vou ter o maior retorno? E então, se tenta fazer uma comparação, né, entre a terra e a fábrica, vamos dizer assim. Que essa dificuldade, porque o capital, como uma forma, vamos dizer assim, totalitária, né, uma forma única, algo que valoriza a si mesmo, ele, voltando um pouco ali ao livro 1, a produção é um estorvo, né, para o capital, é um processo que ele tem que passar para poder se valorizar, mas não é o objetivo final do capitalista, né? Então, está sempre esse conflito, né? Mas é interessante, vamos ver como se desvaloriza, se desenrola esse capítulo para a gente voltar nessa discussão aqui. A Raquel até escreveu aqui no chat, você não quer comentar isso aí, Raquel, que você falou que tem a ver esse ponto? Eu acho que a gente vai falar disso mais também no restante do capítulo, mas quando o Marx retoma aqui esse negócio do preço da terra, ele só lembra um negócio que ele falou, né? Ele fala no capítulo 1, na verdade, bem no início lá do livro do Capital,
falando dessa diferença aí de coisas, né, que tem preço, mas não tem valor, né, não são produto do trabalho e tal. Então é preciso haver um jeito de precificar, né, de dar um preço, que é justamente a partir de todo esse mecanismo aí que o Caio estava explicando e tal. Mas tem um outro momento que a gente leu, agora eu não vou lembrar de cabeça em que capítulo que era, que o Marx até faz essa brincadeira, acho que foi nesse momento que o Arden estava falando antes lá, de quando o Marx está comparando ali com os ativos financeiros e tal, como eles também recebem o preço dessa maneira, só que ele faz uma brincadeira com a força de trabalho, ele fala, com a força de trabalho dá para fazer isso, porque ela tem um valor, né? Então, é só esse joguinho que o Marx sempre volta a ele, assim, mas a gente vai ver aí na continuidade desse capítulo. Bom, então acho que é isso, né? Aí paramos aqui nesse ponto. Antes de passarmos para o tempo bendito, nesse momento aqui, continuamos na semana que vem, então. Tá bom. Raquel vai